Doutora, recebi o diagnóstico de glaucoma. E agora? Meu nome é Patrícia Kakizaki, eu sou médica oftalmologista e neste vídeo a gente vai conversar sobre essa doença tão temida por todos, o glaucoma. O glaucoma hoje é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Dentre as cegueiras, ele só perde para a catarata, mas a catarata é uma cegueira reversível, ou seja, com o tratamento o paciente pode voltar a enxergar. Já no glaucoma, infelizmente, isso não acontece. E o glaucoma ele é uma doença silenciosa, ou seja, ele não traz sintomas na grande maioria dos casos. Somente em fases mais avançadas o paciente vai começar a ter uma dificuldade de visão e por isso que as consultas de rotina são tão importantes. Mas o que é o glaucoma? O glaucoma é a pressão alta nos olhos? Não, pessoal, o glaucoma é uma doença do nervo óptico. Vamos lá. Se a gente abrir o nosso olho pela metade, pessoal, a gente vai ter a córnea, a tampinha do nosso olho, vem a íris que dá o colorido, o cristalino, e dentro do nosso olho, lá no fundo de olho, eu tenho a retina, papelzinho de parede que cobre o nosso olho por dentro, tem várias fibras nervosas e a gente tem o nervo óptico. O nervo óptico, ele é o responsável por pegar toda a informação que a nossa retina capta, que a gente está enxergando, e enviar essa informação através de impulsos nervosos até o nosso cérebro, que vai decodificar toda a informação que a gente está enxergando. O glaucoma ele vai afetar exatamente o nervo óptico. Então, no glaucoma eu tenho perda dessas fibras nervosas, pessoal. Se a gente for olhar o nosso nervo por dentro, é como se ele fosse uma tubulação mesmo. Então, como se ele fosse um tubo, pensa num tubo de fiação elétrica mesmo, que tem um monte de fiozinho de cobre dentro. Esses fiozinhos de cobre da fiação elétrica seriam as nossas fibras nervosas. E no meio deste tubo eu tenho um buraquinho vazio. Então é como se eu tivesse um tubo com um buraco no meio. Este buraquinho vazio no meio é por onde vão vir os vasos que vão irrigar o nosso olho. Só que esse buraquinho vazio, que a gente chama de escavação, ela tem um tamanho adequado. E no glaucoma, com a perda dessas fibras nervosas, eu vou tendo um aumento deste buraco, dessa escavação. E a perda dessas fibras nervosas vai fazendo com que a informação do que a gente está enxergando não chegue no nosso cérebro. E a gente vai tendo uma perda do campo visual periférico. Então, na evolução da doença, no glaucoma, eu vou perdendo a minha visão periférica e o paciente vai tendo uma visão tubular. É como se o paciente, no final, estivesse enxergando através de uma fechadura, pessoal. Então, imagine você enxergando todo o mundo através de uma fechadura, que eu vou perdendo a visão periférica e até que em fases avançadas eu perco totalmente a conexão do nosso olho com o nosso cérebro e assim o paciente perde totalmente a visão e infelizmente a gente não tem como reverter. Então o tratamento, quanto antes ele for instituído, quanto antes a gente tiver o diagnóstico dessa doença, melhor será, porque a gente consegue estabilizar, a gente não recupera a visão perdida, a gente evita que o paciente continue perdendo. Então se a gente descobre bem no começo, o paciente ele não vai evoluir com essa perda de visão. Mas por que acontece essa perda dessas fibras nervosas? Na grande maioria dos casos, no glaucoma, eu tenho um aumento da pressão intraocular. Então o nosso olho, ele é como se fosse uma bomba, vamos pensar assim. Ele está produzindo líquido e drenando o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro o nosso olho produz líquido e drena. Ele produz no corpo ciliar e ele vai pela pupila para a porção anterior da câmara anterior e vai ser drenado pelo trabeculado, pela malha trabecular. Então, em alguns pacientes, o paciente começa a drenar menos. Então ele vai produzindo a mesma quantidade de líquido e vai drenando cada vez menos. Então pensa numa bexiga que você vai colocando cada vez mais líquido e drenando menos. A bexiga vai enchendo, até que uma hora ela estoura. O nosso olho não vai estourar, não vai explodir nada disso. Só que essa pressão mais alta dentro do nosso globo ocular, que é um sistema fechado, vai começar a danificar as estruturas internas e principalmente o nervo. Então eu vou perdendo fibra nervosa por conta desse aumento dessa pressão por uma redução na drenagem. Outro fator que pode levar ao glaucoma é em pacientes com uma câmara mais fechada. O que é isso? Essa câmara anterior por onde é feita a drenagem, se ela for muito estreita, principalmente pacientes com hipermetropia que o olho é muito pequeno, ele começa a não conseguir mais drenar tão bem. E se eu tiver um fechamento deste ângulo, ou seja, o cristalino acabar indo um pouquinho mais para frente por um crescimento natural com o passar dos anos e impedir a drenagem do líquido, o líquido vai se acumulando e eu posso ter uma crise de glaucoma agudo. Então a pressão aumenta muito rápido porque não consegue mais drenar nada, o cristalino empurrou nessa região e o paciente aí, nesses casos de crise de glaucoma agudo, ele vai ter muita dor, muito incômodo no olho, a visão embaça, ele pode ter uma dor de cabeça, então a dor no olho que irradia
hemorragia para a nuca e muitas vezes vai ter náusea, enjoo. Nesse caso de glaucoma agudo, de crise de glaucoma, eu preciso de um tratamento muito mais rápido. Então, essa é uma urgência oftalmológica. O paciente precisa ir até o pronto-socorro para que sejam feitos tratamentos para que ele não perca a visão. Nesses casos, a pressão chega a níveis muito altos, 50, 60, 70. Mas falando em pressão, quanto que seria a pressão normal do olho? A gente considera normal a pressão que varia entre 10 a 20, 21 milímetros de mercúrio. Só que isso vai variar de caso para caso, pessoal. A melhor pressão vai ser aquela que você não tem uma evolução da doença. Então, pacientes que já têm glaucoma, muitas vezes a gente precisa de pressões muito menores do que 20, 21, para que ele não continue evoluindo. E já que não tem sintoma na maioria dos casos, como eu vou saber se eu tenho glaucoma? Com as consultas de rotina, pessoal. Então, visitar o seu médico oftalmologista para que ele tenha o diagnóstico da sua doença. Muitos pacientes entram numa suspeita de glaucoma. Tem algumas características que vão levantar essa suspeita e precisa de um acompanhamento mais próximo. E quais os exames na consulta que eu preciso fazer para ter o diagnóstico da doença? O oftalmologista ele sempre vai fazer um exame de pressão, a saber a pressão que está nos seus olhos, que a gente chama de tonometria. E a gente vai fazer alguns outros exames. A biomicroscopia de fundo ou o mapeamento de retina, eu vou conseguir ver o nervo óptico e vou ver o tamanho da sua escavação, ou se ela é uma escavação suspeita, que parece que já perdeu fibra nervosa, ou só uma escavação grande fisiológica. E eu preciso acompanhar essa escavação para ver se ela vai aumentando com o passar do tempo. Outro exame que a gente solicita, principalmente pacientes que já têm a suspeita de glaucoma, é o campo visual. O exame que é um exame computadorizado, que é a cranquiometria, e que vai medir exatamente como que é o limiar de sensibilidade do seu campo visual periférico. Por quê? A gente não percebe muito pequenas perdas de campo. A gente usa muito nossa visão central. É difícil a gente usar nossa visão periférica, saber se ela está diminuindo ou não. Quando a gente começa a esbarrar nas coisas, tropeçar, cair, aí muitas vezes já é muito tarde, pessoal. Já perdeu muito do campo periférico e já perdeu muito das fibras nervosas que a gente não recupera. Por isso que é sempre bom fazer os exames antes. E existem hoje alguns exames mais avançados, como por exemplo a tomografia. Tomografia de camada de fibras nervosas, tomografia de papila, para que a gente consiga fazer um acompanhamento mais de perto, se há alguma região de afinamento, se eu tenho algum aumento da escavação, e a gente faz esses exames seriados, ou seja, a gente vai repetindo com o passar do tempo para fazer comparações. Então, são vários exames que o seu médico oftalmologista vai solicitar para você, vai fazer com você para te acompanhar da melhor forma possível, para que, se você tiver essa doença, ele diagnostique com a maior, vamos dizer assim, com a maior rapidez. Se esse conteúdo você está achando interessante, ou se você conhece alguém que tem essa doença, ou que tem alguém na família, aproveita para encaminhar esse vídeo. Mas todo mundo vai ter glaucoma, todo mundo tem esse risco. Algumas pessoas vão ter mais predisposição a ter a doença. Quais são os principais fatores de risco? Idade, acima de 40 anos, tem uma doença que vai aumentando a incidência com o passar dos anos. Pacientes com mais idade têm mais risco sim de ter a doença. Pacientes que têm histórico na família, então o histórico familiar de glaucoma aumenta o risco também de você ter a doença. Sempre importante perguntar para sua família, e caso você tenha glaucoma, você comunicar com seus parentes, por quê? Para que eles também façam uma investigação mais a fundo. Outros fatores de risco, o uso de alguns medicamentos, como corticoides, traumas oculares, inflamações oculares mais intensas, mais frequentes, como pacientes que têm uveites também podem acabar tendo glaucoma. Existem outros tipos de glaucoma que são secundários, por exemplo, o glaucoma secundário à catarata. Então, a catarata, quando ela vai ficando muito densa, muito avançada, pode levar a um glaucoma também. Uma catarata que vai ficando muito grande, o cristalino vai acabando comprimindo esse ângulo de drenagem e vai drenando menos, que é o glaucoma facomórfico. Existe o glaucoma congênito, o bebê que acaba nascendo já com essa doença e que tem também um tratamento diferente que deve ser diagnosticado o mais rápido possível para que ele tenha o mínimo de lesão possível no seu nervo óptico, pessoal. Então, existem diferentes tipos de glaucoma, mas pacientes com fatores de risco devem sim se atentar a fazer uma investigação mais precoce. Mas pelo menos uma vez por ano, todo mundo deve passar no oftalmologista e fazer essa triagem para que a gente não tenha um diagnóstico tardio, pessoal. Mas, Paty, diagnostiquei glaucoma, quer dizer que eu vou ficar cego? Não, pessoal, o glaucoma tem tratamento. E se você tratar desde cedo, você vai manter a sua visão sim. Então, mas quais são os tratamentos? Como que eu trato o glaucoma? É cirurgia? É colírio?
Pessoal, o primeiro tratamento, na grande maioria dos casos, vão ser feitos com medicamentos, ou seja, colírio. Um colírio para reduzir a sua pressão, que tem que ser usado regularmente. O uso irregular do colírio, infelizmente, é uma das principais causas dos pacientes com já o diagnóstico de glaucoma de avanço, de evolução da doença. Então, usar o colírio que seu médico prescreveu de forma regular. E sempre manter o acompanhamento, porque existe uma condição que a gente chama de taquifilaxia. Ou seja, o colírio que antes te fazia bem, baixava a sua pressão, deixava ela no nível adequado, ele para de fazer efeito. A gente tem que trocar de classe, a gente tem que substituir ou acrescentar outra droga. Então, um dos primeiros tratamentos vai ser o uso de medicamentos, mas existem outros, como por exemplo laser, trabeculoplastia seletiva, iridotomia. Então, vai depender de caso para caso que é possível fazer um laser para melhorar a drenagem do seu olho, em alguns casos, em alguns pacientes. E as cirurgias, pessoal? Existe implante de stent, existem cirurgias filtrantes, que estão implantados tubos que vão fazer uma drenagem extra no seu olho, e existe a TREC, ou a trabeculectomia, que a gente vai criar um canal de drenagem extra no seu olho para que a sua pressão consiga se reduzir e a gente pare a progressão da doença. Então, existem diferentes tipos de tratamento, cada um indicado para cada paciente. Mas o mais importante é sempre tratar, não deixar de procurar, pessoal, e não deixar essa doença evoluir e só procurar quando for tarde demais. Ou seja, glaucoma não é a mesma coisa que cegueira. Glaucoma é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem tratamento e você pode ficar bem mesmo tendo glaucoma. Esses são os tratamentos disponíveis hoje para o glaucoma. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. E aproveita e me siga nas redes sociais para saber mais sobre essa e outras doenças.